Muito bom dia, prezados amigos, muito bom dia, prezadas amigas, muito bom dia, queridos companheiros e companheiras, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam sempre muito bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindas. Coloque um bom dia para mim, escreva aí bom dia. Escreva em bom dia. Vamos começar essa semana dando um bom dia. Coloque para nós um bom dia, né? E me diga a cidade da onde você está me dando bom dia, né? Bom dia, Sérgio Freitas. Bom dia, o primeiro bom dia aqui é do Sérgio Freitas. Bom dia, Sérgio Freitas. Seja muito bem-vindo. De que cidade você? Bom dia, Clair Silva Rosa. Bom dia, Silvane da Silva. Me digam a cidade. Bom dia, Doralino Rosa. Bom dia, meu amigo Doralino. Seja muito bem-vindo, Santa Cruz do Sul. Bom dia, Carlos Lula Zardo, Porto Alegre. Bom dia, Marlúcia Lima. Agora choveu, gente. Aqui, Regina Mota, Paula Chica Dorne, Jui. Pô, agora é muita gente. Agora me perdi. Que bom, né, gente? Que bom que tem tanta gente aqui ligada. Vamos dar bom dia. Bom dia, povo brasileiro. Bom dia, Melissa Fraga, lá de Torres. Bom dia, Marilúcia. Agora, infelizmente, eu não consigo mais. Santa Vitória do Palmar, Flavinha Rodrigues, Silvane da Silva Butiá, Rosaura Chaim, Clair Rosa, Parobé, assim vai indo. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Bom dia, vereador Paulo Sérgio Pedroso, Sapo. Né? Olha, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão ontem que tem grande repercussão aí no cenário político do país nesse final de ano. Né? O que acontece? Né? Sempre existiu uma interpretação, isso sempre foi uma coisa relativamente pacífica na Câmara dos Deputados, que os candidatos a presidente da Câmara e do Senado não podem ser reeleitos. Não podem ser reeleitos. Né? Muito bem. Dona Betinha Carbonell, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele, desde o início, tem manifestado que tinha a intenção, o desejo de ser reconduzido à presidência do Senado. E, nesse vácuo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também, de certa maneira, trabalhava com a hipótese de que ele pudesse vir a ser reconduzido, né, à presidência. E foi um julgamento virtual. O julgamento virtual é aquele em que os ministros do STF vão manifestando o seu voto ao longo, né, do julgamento. Começa pelo relator e aí... Né? E a semana passada, eu acho que foi ali por quinta-feira, começou o julgamento, quinta-feira ou sexta-feira, e começou 4-0. 4-0 a favor de abrir a possibilidade da reeleição. 4-0. Então, a política, né, os comentaristas, a grande mídia, todo mundo diz, olha, está 4-0 a favor da reeleição. Possivelmente está consolidado que vai ser aprovado a reeleição. Né? E aí foi evoluindo, no domingo ficou 5-3, ficou 5-3, e aí no final, para surpresa de muitos que já estavam convencidos de que haveria a possibilidade da reeleição, o Senado decidiu por 6-5,
ontem à noite, proibindo a reeleição. Proibindo a reeleição. 6-5. É evidente que isso né, movimenta o cenário político do país, porque vai, então, obrigar um rearranjo aí, né, tanto de parte do Davi Alcolumbre, como de parte do Silvestre Rodrigues, como de parte do Rodrigo Maia. Então, sem dúvida, na minha opinião, na minha modesta opinião, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela repercute com força, né, na decisão da casa, né, com relação à questão, né, da possibilidade ou não de reeleição, né, e fechou a porta, né, fechou a porta e acabou aí com a polêmica que vinha ocorrendo. Vai ter reeleição, não vai ter reeleição, né? Vai poder ter reeleição? Não vai ter. Não vai ter reeleição, né? E esse fato aí tá consolidado, esse fato está resolvido. Então, eu acho que o principal fato, né, político para abrir a semana é esse, né? Você está na Rede da Resistência, quem ainda não deu um like, dê um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir a nossa transmissão, né? Quem ainda não nos informou a cidade da onde está acompanhando, por gentileza, nos informe da onde você acompanha a nossa transmissão. E você está aqui conosco, né? Participando, né, de uma ação que para nós é muito importante, né, gente? Para nós é muito importante. Você está aqui construindo, né, um espaço democrático de resistência na sociedade. De resistência e de luta, né, para que a gente possa ter, né, uma sociedade melhor, uma sociedade soberana, enfim, né, tudo aquilo que você sabe que a gente luta, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para um outro aspecto, né? Eu estou muito preocupado, Vicente Pena, eu estou muito preocupado, gente, com as notícias aí, né, do coronavírus. Eu, desde o início desse processo todo, tenho procurado, minha querida Vera Leão, tenho procurado acompanhar, estudar, né? Acompanho um pouco daquilo que está acontecendo no cenário internacional, né? Né? É verdade, Silvestre Rodrigues, é verdade. Eu não vi matéria, mas eu li, né? Ainda não decidimos, Paulo Verdolim, ainda não decidimos. A bancada vai tratar hoje sobre como é que o PT vai se movimentar aí. O Paulo Verdolim está falando aqui como é que o PT vai lançar candidato a presidente da Câmara. Vamos conversar com os demais partidos da oposição. Né? Clóvis, lá da Nova Santa Marta, bom dia. O Silvestre fala sobre uma matéria que deu no Fantástico ontem, com muitos ataques ao Lula, como se o esquema da Odebrecht, né, tivesse surgido durante o governo do PT. Gente, a Odebrecht, essas empresas, se tornaram o que se tornaram na época da ditadura militar, né? Mas a Globo é a Globo, né, gente? O Alain te pergunta, deputado, fala sobre o voto facultativo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até um bom assunto, Paulo César Pedroso, nosso vereador lá de Santo Antônio das Missões. Esse assunto aqui, Alaide, é um bom assunto, né? Eu tendo a ter uma posição favorável ao voto facultativo. Eu tendo a ter uma posição favorável ao voto facultativo. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês.
Estou aberto a ouvir argumentos. Grande vereador Felipe Lang, de Palmares do Sul, seja muito bem-vindo, jovem vereador, uma das grandes, né, estrelas dessa constelação petista, eleito como vereador em Palmares do Sul, esse jovem vereador que promete, né? Então, gente, eu estava perguntando para o Júlio Lima. Bom dia, Júlio Lima. Hoje é aniversário do nosso vereador de Santa Maria, Valdir Oliveira. Hoje é aniversário do Valdir Oliveira. Um grande abraço para o Valdir Oliveira, que está de aniversário hoje. Bom dia, Leandro Mariante, nosso vereador de Taquari, que está ligado conosco aqui também, né? Então, sobre o voto facultativo. Eu tendo, né? Eu quero ouvir mais argumentos. Graziela Baggio, bom dia, Graziela, né? Eu tendo a ter uma posição favorável, à ideia do voto facultativo. E aí você vai ter um retrato mais fiel, né, gente? Mais fiel, né? Daqueles que realmente querem votar, daqueles que querem participar do processo eleitoral. Então, mas é um debate interessante, né? Um debate importante, Renata, Vera, para a gente fazer, né? E eu quero ouvir a opinião de vocês. Quero ouvir a opinião de vocês. Bom dia, prezados companheiros e companheiras. Aqueles que ainda não estão inscritos, né, no nosso canal do YouTube, se inscrevam no nosso canal do YouTube, por favor, né? Nós estamos formando aí um canal, né, no YouTube. Aí está o link para aqueles que desejarem se integrarem aí no nosso canal da Resistência, para poderem fazer parte do nosso canal, né? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês aí sobre o coronavírus, gente, né? Você sabe que esses estudos todos, eles são feitos por semana, né? Chamada semana epidemiológica. Semana epidemiológica, elas são semanas que terminam sempre nos sábados. Começa no sábado, termina no sábado. Auxileide. Então, a gente faz o comparativo por semana, né? E os dados da semana passada, os números da semana passada são números muito preocupantes. Praticamente em todo o país, na última semana, nós tivemos uma elevação bastante significativa, tanto do número de casos, como do número de óbitos, né? Nós tivemos aí no país uma elevação, né, muito grande do número de casos e do número de óbitos. Eu tenho dito isso e quero repetir aqui para vocês, né? Eu não sei se isso que acontece comigo também acontece com vocês. Mas a sensação que eu tenho é que cada vez mais pessoas que eu conheço, meu querido amigo Doralino, lá de Santa Cruz, já dei bom dia para ele aqui, Júlio Lima, né? Cada vez mais eu tomo conhecimento, eu fico sabendo de pessoas que eu conheço, pessoas das nossas relações, né? Que acabaram, né, pegando essa doença. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que, no primeiro momento, quando eu escutava os números sobre a doença, eu pensava, pô, mas como é que eu não conheço ninguém que pegou esse Covid aí, né? Tem tantos mil casos por dia, Francisco, lá de Marabá. Seja muito bem-vindo. Eu vi, olha, 1.000 mortes por dia no país.
o avô de não sei quem. Né? Então, no primeiro momento, né, eu não via, né, não via assim uma coisa assim, né? Bueno, já no segundo momento, eu comecei a ter notícias, eu ouvi falar de pessoas que estavam mais próximas. Nesse último período, acho que nos últimos 30 dias, mas mais ainda nesses últimos 15 dias, a quantidade de informações que eu recebo sobre pessoas próximas, assim, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho, ó, 2 jovens morreram essa semana em São Paulo, né? A sensação que eu tenho é como se fosse uma grande, como se fosse uma grande corda, assim, que ela vai cada vez se fechando mais, né? Que ela vai se fechando, né? É como se ela fosse cada vez chegando mais próxima da gente, né? Talvez seja uma sensação minha, talvez seja um olhar meu, não seja o mesmo olhar de vocês, né? Mas a impressão que eu tenho, Paula Chicá, é que é como se ela estivesse cada vez chegando mais perto, né? Talvez também pela quantidade de pessoas, né? À medida que vai aumentando muito o número de pessoas, né? Vai aumentando muito também, né? As pessoas que a gente conhece, né, Chica? Mas a sensação que eu tenho, e por aquilo que eu tenho lido na imprensa, me dá, né, a convicção, me dá a convicção, né, que nós estamos, ou é o repique daquela primeira onda, ou uma nova, né? Em o Bert, lá de São Francisco de Assis, né? Ou, né, é uma nova onda. É uma nova onda. Talvez um dos motivos tenha sido as pessoas acharem que a doença já tinha sido controlada, né? Talvez um dos motivos que levou a essa situação foi exatamente essa sensação das pessoas de que a doença já tinha sido controlada, quando na realidade nunca esteve controlada, né? Quando na realidade nunca esteve controlada. Olha, Guaçuí morreu uma moça de 17 anos, um policial de 65 essa semana, tu vê, uma moça de 17 anos, né? Claro que a atitude de governantes que se portam como se a doença não existisse, que realizam atividades e que estimulam as pessoas, né, a tratarem a doença como uma gripezinha, como um resfriadinho, isso também acaba estimulando as pessoas a reduzirem a sua preocupação, a reduzirem os seus cuidados. Então, eu acho, a impressão que eu tenho é que estas atitudes, né, dos governantes que desprezam a doença, que tratam a doença como se ela não existisse, acabam, naturalmente, né, colaborando para esse ambiente, que é um ambiente de falta de cuidados, e que, naturalmente, né, eu estava lendo na Folha de São Paulo hoje, tem uma matéria na capa da Folha de São Paulo hoje, dizendo que eles fazem um estudo, né, através do... Eles acompanham a movimentação das pessoas através do celular. Então, eles pegam uma pessoa, por exemplo, que está contaminada, e eles fazem, tipo assim, um mapeamento através do celular em todos os locais que a pessoa frequentou naqueles últimos dias, para tentar identificar a probabilidade do contágio. E uma das coisas que esse estudo demonstra é que um dos lugares onde tem o maior nível de contágio são nos restaurantes. Que um dos locais que mais facilita, né, o contágio
tem o maior número de pessoas são nos restaurantes, né? Interessante essa abordagem, né? E dizendo que, de fato, né? De fato, o restaurante é um local fechado, né? Um local local fechado, diz que, diz que ao ar livre, o Sérgio Freitas está internado há 20 dias com Covid. Melhoras aí, meu irmão. Melhoras aí, muita força. Nossa, Nissete Bruno ficou isolado dentro de sua casa. Acabou pegando o vírus, deu uma visitinha de parente, uma visita de parente. Né? Né? Eu vi aquela outra atriz da Globo, a Marieta Severo também, né? Outra atriz da Globo aí que está internada, Marieta Severo. Né? Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero dar uma sugestão para vocês. Né? Redobrem os cuidados. Redobrem os cuidados. Né? Não esqueça de estar sempre de máscara. Não esqueça de passar o álcool gel. Só saia de casa no limite da necessidade. Né? Evite sair sem necessidade. Vou ter que ir no mercado. Tá bom, vai no mercado. Né? Tem que ir na farmácia, vai na farmácia com todos os cuidados. Né? Mas evitem ir a locais que não há necessidade. Tem que ir num bar beber. Ninguém tem necessidade de ir num bar beber, né? Num momento como esse. Ninguém tem a necessidade. Tem que ir precisa ir toda a família junto no mercado. Não precisa ir todo mundo junto. Né? Não precisa ir todo mundo. Vamos evitar. Porque depois, gente, né? A gente acaba perdendo a vida de alguém. Não tem volta. Só tem arrependimento, né? Olha aí, ó, Amanda, ó. O primo morreu de Covid na semana passada. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. Né? Quem ainda não deu like, dê um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Me diga a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão. Você está aqui na Rede da Resistência. Eu sou o deputado federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. E nós estamos aqui batendo um papo sobre essa semana. É uma semana que está iniciando, mas é uma semana que promete, né? Principalmente depois da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, que apontou, né, para a proibição, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal derrota Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que pretendiam ser reeleitos para presidentes do Senado e da Câmara. Né? Essa é a notícia. Né? O Senado e a Câmara, né, vão ter, né, que escolher novos nomes como presidentes nessa semana. Né? Olha a notícia aqui. Barroso defende o voto facultativo, aquele outro assunto que nós estávamos comentando aqui antes. Né? O presidente do TSE, ministro Barroso, defende o voto facultativo. É um outro assunto que a gente vai conversar aqui durante a semana. Agora, essa aqui. Bolsonaro só vai reconhecer a vitória de Biden após a formalização pelo colégio eleitoral no dia 14 de dezembro. Até lá, Bolsonaro continua repetindo que quem ganhou a eleição nos Estados Unidos foi Donald Trump. Bolsonaro é um dos únicos líderes mundiais, um dos únicos presidentes do mundo que ainda não reconheceu a derrota do Trump. Bolsonaro insiste, segundo ele tem fontes, nos Estados Unidos, né?
segundo ele tem fontes. E estas fontes informam a ele que Trump venceu. Isso me remete a um filme, eu me lembro de um filme que eu assisti alguns anos atrás, e que aí encontrava um soldado japonês. A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado há muitos anos, mas esse soldado japonês tinha ficado perdido lá numa ilha. Até parece que é uma história verídica essa. Até parece que esse fato aconteceu. E aí, muitos anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, chegaram nessa ilha e estava lá o japonês sozinho, o japonês cavando trincheira, o japonês preparado para o combate, quando comunicaram para o japonês que a guerra tinha acabado. Que a guerra tinha acabado, Bárbara. E o japonês não acreditava que a guerra tinha acabado. Né? Eu não me lembro como é que terminou essa história. E sei que o tal do japonês aconteceu esse episódio. Né? O japonês ficou perdido numa ilha lá do Pacífico. E muitos anos depois encontraram o japonês e disseram para o japonês que a guerra tinha acabado. É que nem o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro é que nem o soldado japonês. O Bolsonaro, então, anunciou que não reconhece ainda, que não reconhecerá. Porque, segundo ele, as fontes que ele tem nos Estados Unidos garantem a ele que quem ganhou a eleição foi Donald Trump. Bolsonaro continua insistindo que Donald Trump venceu as eleições. Né? Então, isso coloca o Brasil numa situação, Júlio César, numa situação de constrangimento. Isso está certo, Júlio César. Não dá para apoiar um candidato aí para apoiar as privatizações e assim por diante. Tem toda a razão. Né? Tem toda a razão. Né? O Donald Trump coloca o Brasil numa situação de constrangimento internacional. O Brasil acaba sendo motivo de piada internacional. O Brasil acaba passando vergonha, porque nós somos um dos únicos lugares do mundo em que o presidente da República se nega. E cá para nós, né, gente? O Biden deve estar numa preocupação. Os americanos, Marta Elaine, Capão do Leão, o Biden vai perder o sono, gente. Os americanos vão perder o sono pelo fato de que o Bolsonaro não quer reconhecer o resultado da eleição. Com certeza. Deve estar uma tristeza, deve estar o Biden, estão pensando até em fazer uma reunião de emergência nos Estados Unidos para ver como tratar o fato de que o Bolsonaro insiste em tese de que quem ganhou a eleição, meu querido amigo Odilon Landrovo, de que quem ganhou a eleição foi o Donald Trump. É o japonês do filme aquele, que eu não me lembro como é que é a história do tal do filme, né? É o filme do japonês. Quem ainda não deu um like, pode dar um like. Que ainda não nos informou a cidade, né? A temperatura amena na beira do Rio Uruguai, lá em São Borja, minha querida amiga Bárbara, está ligada conosco. Né? Reunião de emergência. Biden manifesta a preocupação com o fato de que Bolsonaro insiste que Donald Trump venceu a eleição. Agora imagine você, olha só, se ele está fazendo isso com relação às eleições dos Estados Unidos, prestem atenção. Vocês imaginam o que esse cara pode fazer no Brasil? Vocês imaginam o que esse cara vai fazer no Brasil, Reginaldo? Para aceitar a derrota. Esse cara não vai querer aceitar a derrota, gente. Esse cara não vai querer aceitar a derrota. Nós vamos ter um problema bastante delicado aqui no Brasil. Escrevam o que eu estou dizendo. Escrevam. Até porque
O Bolsonaro sabe, Pedro Antola de Mostardas, que o dia que ele não for mais presidente, o futuro para ele e para os filhos não deve ser muito agradável. Não deve ser muito agradável, né? Então, eu acho que, de fato, o Bolsonaro tem motivos para preocupação. Eu acho que o Bolsonaro tem dois destinos possíveis, né? Ou é Bangu 8, ou vai fugir para os Estados Unidos. Né? Ou é Bangu 8, ou ele foge para os Estados Unidos. Né? José Urbano. E aí, gente, ele vai fazer o que pode, o que não pode, para não entregar o cargo. Porque ele sabe que o que mantém ele solto, e o que impede que as investigações avancem definitivamente em direção dos filhos é o fato de que ele é presidente da República. Né? A situação, inclusive, da senhora Michele Bolsonaro, ela vai se complicar muito, né? Porque a Michele, aquela história dos 89 mil da família do Queiroz, aquilo é só um detalhe. E a Michele não tem foro privilegiado, a Michele não é deputada, a Michele não é senadora, a Michele não é presidente, né? A Michele, inclusive, é uma coisa que todo mundo fica incrédulo, como é que nunca foi chamada para depor? Bom dia, meu povo lá de Cruz Alta. Bom dia, Márcia Ciotti, Bruno Ciotti. Bom dia, Cruz Alta. Uma das coisas que as pessoas se perguntam é por que a Michele nunca foi chamada para depor? Por que a Michele nunca foi chamada para depor? Por que a Michele nunca teve o seu sigilo bancário quebrado? Né? São perguntas que as pessoas se fazem. Por que a Michele nunca teve seu sigilo bancário quebrado? Né? Eu acho que eles nunca quebraram o sigilo bancário da Michele, porque se eles quebrarem o sigilo bancário da Michele, eles não terão como recuar. E na medida que eles não têm como recuar, eles teriam que, né, concluir o inquérito. E aí eles teriam as evidências e as provas de que o esquema da família Bolsonaro é um esquema que foi financiado durante muito tempo pelo crime organizado. Inclusive as despesas da Michele. As despesas da Michele. Né? Então, como eles têm medo, né, como as instituições estão acovardadas, e eles têm medo de ter que prender a Michele. Imagina eles ter que entrar lá no Alvorada e tirar a Michele algemada de lá, ou algemar e levar todos esses filhos do Bolsonaro presos. Como eles têm medo de fazer isso, eles acabam impedindo. Dona professora Naura Fontana, seja muito bem-vinda, nossa vereadora lá de Rio dos Índios. Então, a minha tese é essa. Eles não avançam na investigação porque eles sabem que se eles avançarem, eles não podem recuar. E aí eles têm um baita problema na mão. Porque eles teriam que mandar prender a Michele. Teriam que mandar prender os filhos do Bolsonaro. E eles... Bueno, aí os Bolsonaro têm os militares por trás, e aí o Poder Judiciário, o Ministério Público, ficam todos acovardados. Agora, qualquer outra pessoa já tinha, né? Se a Michele fosse qualquer outra pessoa, ela já tinha sido levada para depor. Já tinham quebrado o sigilo bancário dela. Ou vocês acham que não? Vocês acham que não? Claro que sim, gente. Qualquer outra pessoa que estivesse na condição em que se encontra a Michele
já teria tido seu sigilo quebrado, já teria sido levada para depor, e não é muito. Né? Poderia, inclusive, ter sido presa. Já poderia ter sido presa. Né? Dias Neto. Bom dia, Dias Neto. São muitas mensagens, Dias Neto. A Chica Dória pergunta se fosse alguém do PT, é verdade. Se fosse o Lula, José Faustino de Niterói, Marta Elaine Teixeira. Eu vou começar a falar mais com as pessoas. Eusálio Júnior, Ministério do Turismo quer entregar nosso patrimônio natural, histórico, cultural, quer transformar os museus em hotéis. Dene Marcos, bom centroavante, governador Paulo Pimenta, muito obrigado. Quem viu, viu, sabe, né? Quem sabe? Fábio Amiral, o que fizeram com a dona Marisa? Sim, quebraram o sigilo bancário da Marisa. Cavocaram todas as contas da Marisa. Por que razão não podem fazer isso com a dona Micheque? Né? E o Queiroz, já se esqueceram do Queiroz e da sua esposa? Exatamente, meu caro Luiz Carlos. E o Queiroz, né? E o Queiroz. Onalvo, olha, viagem ao fundo do mar. Onalvo, Eládio Fragoso, que aquele japonês, o japonês que eu estava falando, que ficou lá esperando, que achou que a Segunda Guerra não tinha acabado ainda, eu acho que, pelo que eu entendi, o filme O Náufrago. Eu vou assistir esse filme aí. Bom dia, Juarez. Silva Fraga, Nova Santa Rita, bom dia. E é isso aí. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Eu vou para a reunião do diretório do partido agora. Eu volto durante o dia. Ó, Misério está me ligando, eu vou para a reunião. Oi.